Na Super Dica de hoje, nós continuaremos nosso assunto relevo do Brasil. Hoje falaremos mais especificamente sobre o Planalto Central. De antemão, já antecipo para vocês que essa divisão Planalto Central é aquela divisão tradicional de Haroldo de Azevedo e Absaber. Por quê? Porque a gente sabe que Jurandir Ross, com aí o projeto mais novo do estudo do relevo brasileiro, acabou dividindo em planaltos e serras residuais do Alto Paraguai, planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. O importante que você guarde desta aula é a localização, algumas unidades de relevos que fazem parte desse conjunto do relevo do Centro-Oeste, e é isso que você tem que sair dessa aula sabendo para não ter dificuldades. O Planalto Central, primeiro momento, ele acaba sendo formado por terrenos cristalinos e terrenos ou bacias sedimentares. Lembra o que é isso? Terrenos cristalinos são aquelas unidades de relevo mais antigas que a gente tem no Brasil. E aí eu lembro, é o Aquicem. Eu tenho terrenos cristalinos no Planalto Atlântico, que é o das serras do Sudeste e Leste, Planalto das Guianas e no Planalto Central. Lembre-se, questão já recorrente de provas. A última vez que ela caiu na prova da SPSEX. Então, terrenos cristalinos são aquelas formações mais antigas, são aquelas formações que sofrem mais com o desgaste, sofrem mais com o intemperismo. Isso faz com que o relevo, aonde a gente tem o predomínio de terrenos cristalinos, seja um relevo mais desgastado pelo intemperismo, seja ele físico ou seja ele químico. Lembrando, intemperismo físico, quando eu falo intemperismo físico, eu estou falando da ação dos ventos, da ação das chuvas e tal. Isso é o que faz com que o terreno cristalino ele esteja sempre sofrendo essa degradação. Esse nosso terreno cristalino é formado lá da era pré-cambriana. E aí eu volto a bater numa tecla que a gente já falou diversas vezes aqui. Estou ficando chato, mas para que você lembre. Quando ele for tratar de eras geológicas do nosso relevo, da nossa formação do relevo, lembre-se, os terrenos cristalinos, aquilo que a gente tem de mais antigo no relevo brasileiro, foi formado na era pré-cambriana, questão já cobrada na prova da ESA. E as bacias sedimentares, os terrenos sedimentares, eles foram formados mais recentemente, digamos, nas eras principalmente Paleozoica e Mesozoica. Lembra, terreno sedimentar é aquele que vai juntando os sedimentos, é aquele que é formado pelo acúmulo de sedimentos. E ali eu vou ter a formação de alguns minerais, principalmente minerais energéticos, no caso de petróleo, urânio, xisto bituminoso, carvão. Então isso é uma bacia sedimentar. Via de regra, a gente lembra que a bacia sedimentar ela vai se encontrar onde? Numa parte mais baixa do relevo. Olha, se eu tenho duas unidades de relevo maior e entre elas eu tenho uma baixada, provavelmente essa baixada vai se levar o nome de depressão, nessa nova classificação de Jurandir Ross, e ali eu vou ter terreno sedimentar. Por quê? Porque ali eu vou ter um acúmulo de materiais. Quando eu falo em Planalto Central, eu tenho que lembrar que ele vai ser característico pelas chapadas. E aí eu já digo para vocês, que nem a gente viu na aula do Planalto Nordestino, as chapadas caracterizam a unidade de relevo do Planalto do Centro-Oeste, o Planalto Central e também do Planalto Nordestino. Então, quando eu falar em chapada, eu estarei falando disso daí. Lembro, chapada também conhecido como tabuleiro, que é aquela unidade de relevo alta que acaba sendo plana em seu topo, em seu cume. Lembre-se, isso caracteriza uma chapada. Algumas chapadas interessantes que eu tenho que lembrar. Chapada dos Parecis, no Mato Grosso. E essa aqui, o Jurandir Ross vai acabar fazendo uma divisão exatamente para tratar ela. Chapada das Guimarães, no Mato Grosso. Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte. Muitas chapadas da região centro-oeste, como Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, isso aí acabou virando parque. Acabou virando a reserva da Chapada dos Veadeiros, a reserva da Chapada dos Guimarães. E isso acaba tendo uma importância econômica, sem dúvida, né, por causa do turismo, e também uma importância ali no tocante à fauna e à flora daquela localidade. Professor, eu tenho que ir lembrando o nome dessas chapadas? Tem que ir lembrando o nome dessas chapadas, porque numa aula que a gente trabalhou exercícios de provas anteriores,
Se você não viu, deve voltar lá e olhar, você vai ver que lá na prova da SpaceX tinha uma questão que tratava mais ou menos sobre unidades de relevo pertencentes. Por quê? Porque a gente sabe que se eu tenho um planalto nordestino, se eu tenho um planalto central, eu vou ter ali pequenas unidades de relevo. E aí o examinador montou essa questão querendo que o aluno indicasse qual das alternativas tinha somente unidades de relevo que formavam aquela porção maior do nosso relevo. Então, de antemão, essas que a gente põe no quadro, essas que têm uma importância econômica, têm uma importância no extrativismo mineral, elas são de extrema importância, de extrema relevância na hora que você for fazer a prova. Então já vai guardando isso aí. Chapados Parecis, lá no Mato Grosso, Chapados Guimarães, no Mato Grosso, Chapados Veadeiros, em Goiás. Essas são importantes e se faz necessário que você saiba para a sua prova. Outro ponto importante que a gente tem aqui é a Serra do Espigão Mestre. E aqui eu peço bastante atenção para vocês, porque quando eu falo em unidade de relevo, e a gente vai ver que o relevo, principalmente esse relevo que é classificado agora por Jandir Ross, ele trata muito o relevo com uma relação da hidrografia. E a gente vai ver que todas as unidades de relevo que são divisores de água, eles acabam aparecendo com mais ênfase nas provas, nos exercícios e até mesmo no livro didático que a gente vê lá na escola. E aí a gente está falando da Serra do Espigão Mestre, que é o principal divisor de águas do Brasil. Por quê? Porque ele divide as águas da bacia do São Francisco da bacia do Tocantins. Vejam só, estamos falando aqui de duas bacias hidrográficas principais do território brasileiro. Vocês vão ver mais adiante que a gente tem unidades de relevo que separa a bacia do Paraná, da bacia do Uruguai, ou seja, bacias, ela destrincha a bacia platina e faz essa pequena divisão. Agora o Espigão Mestre não, ele é divisor de duas importantes bacias hidrográficas. Serra do Espigão Mestre divide as águas da bacia do São Francisco, da bacia do Tocantins. Essa serra localiza-se ali entre Bahia, Goiás e Tocantins. Dependendo o livro que você for olhar, o professor, o geólogo e tal, essa aqui pode aparecer com o nome de Serra Geral de Go. É a mesma unidade de relevo. O que não pode deixar de esquecer, não pode deixar de lembrar, Não pode deixar de lembrar que é o divisor de águas dessas duas importantes bacias hidrográficas, São Francisco e Tocantins. Aí, adentrando um pouco naquela unidade de relevo, naquela divisão de Jandir Ross, a gente vai chegar no planalto da Chapada dos Parecis, lá no Mato Grosso. A gente vai ver que esse planalto da Chapada dos Parecis, no Mato Grosso, logo lá acima de Cuiabá, para se ter um ponto de referência, ele localiza-se próximo à fronteira com a Bolívia. E essa Chapada dos Parecis, ela ainda vai ter parte de seu território dentro do estado de Rondônia. Aqui na Chapada dos Parecis, quando a gente for falar de extrativismo mineral, a gente vai ver que teve lá extração, principalmente do estânio, lá na Chapada dos Parecis, lá entre Rondônia e Mato Grosso. Lembre-se, uma coisa que é importante em relevo, principalmente para você que vai fazer aquela prova de geografia, que eu tenho que ter condições de aparecer uma unidade de relevo. Ali no teste, na prova, eu fecho o olho e mais ou menos eu visualizo. No caso da Chapada dos Parecis, eu falei para vocês, ela está localizada próximo à Bolívia, próximo ao norte do Mato Grosso e o sul do estado de Rondônia. Acima do que? Acima da cidade de Cuiabá. Então, esses pontos de referência são importantes. Para quê? Para a hora que aparecer na sua prova, você conseguir visualizar mais ou menos aquela área que está sendo tratada, aquela área que está sendo falada ali no seu exercício, certo? Na sequência, a gente tem o Planalto e as serras residuais do Alto Paraguai. Do Alto Paraguai, isso aqui é o Rio Paraguai. O Rio Paraguai que a gente vai ver que é o rio que banha o quê? Que banha a planície do Pantanal. Então essa unidade de relevo está ali, próximo à planície do Pantanal. Mas professor, quais são os estados que eu tenho na planície do Pantanal? O Pantanal nós temos no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ali próximo à região de Corumbá, dali para cima a gente começa o quê? O início do Pantanal. Então,
mais exatamente sudoeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul. Ali eu tenho a região da planície do Pantanal. Ali eu vou ter na parte mais alta planaltos e serras residuais do Alto Paraguai. Ah, professor, é muito nome para lembrar. Não. Veja bem, se você lembrar, é uma junção, e eu falei para vocês, essa divisão de Juan de Rosas está muito calcada em cima do quê? Da hidrografia. Então ele está falando aqui, ó, do Rio Paraguai. Pô, o Rio Paraguai, o professor falou que é o que banha a planície do Pantanal. Ah, então esse planalto da bacia do Alto Paraguai é próximo àquela região do Paraguai, do Pantanal, certo? Só que aqui a gente tem duas informações interessantes. Eu tenho ali a Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, importante unidade de relevo no estado do Mato Grosso do Sul, e eu tenho o maciço do Urucum. Parou, presta atenção aqui. Esse maciço do Urucum no Mato Grosso do Sul é uma unidade de relevo que, digamos ali, ó, ela é uma espécie de um mamelão, depois vocês vão, por curiosidade, vocês vão no YouTube e vão verificar, que ela se encontra bem no meio da planície do Pantanal. Então é algo visível, a gente tem aquela região plana e tem um ponto de destaque. Aquele ponto de destaque é esse maciço do Urucum. Qual que é a importância disso aí? Ali a gente tem uma importante exploração de ferro e manganês. Ferro e manganês, a piroluzita. E esse ferro e manganês, eles abastecem o sudoeste, as siderúrgicas da região sudeste do Brasil. Tanto que aqui, ó, saindo do maciço do Urucum, a gente tem uma estrada de ferro, chamada Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que liga Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a Bauru, em São Paulo, para levar esses dois minérios. Se você parar, revisar provas anteriores, principalmente da ESA, você vai ver que essa questão da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ela já foi recorrente em vários concursos, em vários anos. Pergunta-se coisas diferentes. Primeiro, pergunta-se qual é o ponto de partida e de chegada dela. Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a Bauru, em São Paulo. Pergunta o que ela carrega? Ferro e manganês. E pergunta qual a unidade de relevo importante que ela dá sustentação para o transporte, o maciço do Urucum. Então preste atenção, sublinhe no seu caderno. Se tem a curiosidade para ativar a memória visual, coloca no YouTube, maciço do Urucum, vocês vão ver exatamente aquilo que eu falei, que é uma região que se destaca no meio de uma localidade plana. Ali eu tenho exploração de ferro e manganês, no Mato Grosso do Sul, certo? Atenção para esse dado. Temos ainda o Planalto e as Chapadas da Bacia do Paraná. Aqui eu falo uma coisa para vocês que é o seguinte, esse Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, a gente vai falar quando a gente estiver falando do relevo do Centro-Oeste, que nem agora. A gente vai falar dele quando a gente for falar do Planalto Atlântico na região Sudeste. A gente vai falar dele quando a gente for falar do Planalto Meridional na região Sul. Tudo isso vai surgir o assunto do Planalto da Bacia do Paraná. Por quê? Porque o Rio Paraná é um rio que possui muitos afluentes. E se a gente for lembrar, ele corre ali na divisa do Brasil, Paraguai. Isso faz com que ele acabe ali, ó, adentrando nessas três importantes regiões geográficas. Então, se eu pegar o sul da região Centro-Oeste, se eu pegar o norte da região Sul e se eu pegar o sudoeste da região Sudeste, ali a gente vai encontrar essa mesma unidade de relevo. O que eu tenho que lembrar dela de importante? Eu tenho que lembrar aqui, ó, os chamados terrenos vulcânicos. Agora nós vamos dar uma pequena pincelada, só quando a gente for para a região Sul nós entramos em maiores detalhes. Mas esses terrenos, eles se formaram, esses terrenos vulcânicos, a partir da lava vulcânica, do magma, que subiu a sua superfície e a partir dali criou esses terrenos vulcânicos. A partir dali a gente tem a criação do solo terra roxa, importante solo para a produção do café. Tá? Então esses são o Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, que abrange região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Lembre-se, o Tietê, o rio Tietê que corta a cidade de São Paulo é afluente do rio Paraná. O Rio Grande, que tem a hidrelétrica de Furnas lá em Minas Gerais, é afluente do rio Paraná. O rio Paraná, que tem as cataratas do Iguaçu lá, naquela região onde eu vou ter Itaipu, aquilo ali é bacia do Paraná. Então por isso que a gente acaba vendo que esse planalto aqui da bacia do Paraná, ele acaba abrangendo as três
regiões mais ao sul, o chamado Centro-Sul, naquela região econômica do Brasil, são atingidas por essa unidade de relevo, certo? Então aqui, ó, o relevo do Centro-Oeste em matéria de Planalto, tá aqui o que você precisa saber. A gente bateu em cima da divisão do Jurandir Ross, falando das unidades de relevo em relação à hidrografia. A gente bateu em cima da divisão do Absáber e do Haroldo Azevedo, que é aquela mais tradicional, aquela mais fácil, porque foi a que a gente aprendeu lá na escola. Então isso é os principais fatos que a gente tem elencados nesse momento para você lembrar do relevo do Planalto Central, certo? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal para a gente estar compartilhando cada vez mais conhecimentos. E hoje eu venho aqui e vou lançar um desafio para você que está aí assistindo essa aula, para você que gosta do conteúdo que a gente larga no canal. Nós estamos hoje ali em cerca de próximo aos 300 inscritos no canal. Ao momento que nós atingirmos 500 inscritos, nós iremos fazer uma live a cada 15 dias. Nessa live, vocês irão propor o assunto, vocês irão escolher um assunto, a gente vai fazer uma votação ali, seja Instagram, seja o quê. E nessa live a gente vai entrar lá durante 1 hora e vai debater 1, 2 ou 3 assuntos que vocês escolham. Então, para isso, vamos incentivar, vamos compartilhar com os colegas para a gente chegar a esses 500 inscritos e começar a fazer a nossa live ali quinzenal. Imagine só, é a oportunidade de você ter uma aula particular aí na sua casa. Pô, eu tenho uma dúvida lá da aula da relevo, eu vou anotar e vou perguntar na live. Anota que a gente vai responder, a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível, certo? Então eu lanço esse desafio para vocês. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus colegas e vamos lá, vamos atingir os nossos 500 inscritos.